A Força Aérea Brasileira emitiu um comunicado informando que irá renegociar o cronograma de entrega dos novos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. O governo brasileiro relata que falta recursos orçamentários para a compra dos 36 caças encomendados pelo governo brasileiro para a Saab e agora estão renegociando as entregas, o cronograma de entrega para depois de 2030. Vejam só, olhem só o escândalo que é o descaso que o governo brasileiro age com a soberania do próprio país. Em 2013, o caça Gripen foi selecionado no programa FX2, devido ao seu mais baixo custo do que os outros concorrentes e a oportunidade de transferência de tecnologia. E o Brasil, sendo o quinto maior país do mundo, o sétimo país mais populoso e a oitava ou nona maior economia do planeta, não consegue honrar seus compromissos com a soberania nacional e irá prolongar, estender o prazo de entrega dos caças F-39 Gripen. Bem, como podemos esperar de um governo desse, de um sistema desse, né, um compromisso real e imediato com a soberania nacional de um país como o Brasil? Países mais pobres que o Brasil possuem um compromisso muito mais sério e sólido por parte de seus governos com a soberania nacional, como é o caso de países como a Índia, Coreia do Sul, Israel, né, Paquistão, né, são países mais pobres do que o Brasil e possuem forças aéreas punjantes, né, e com suas unidades de aviação de combate prontas 24 horas para o emprego operacional. Até agora foram entregues apenas 8 aeronaves F-39 Gripen. Um detalhe interessante é que a frota atual de caças da Força Aérea Brasileira está completamente sucateada. Temos uma frota de caças italianos AMX, que são aviões de combate completamente defasados, completamente desatualizados e que em um caso de um emprego real, em um conflito, não sobreviveria nem alguns minutos após entrar na zona de combate. E temos também verdadeiras carroças na Força Aérea Brasileira, como é o caso do caça F-5 brasileiro. Um país como o Brasil, que ainda sonha em ter uma cadeira no Conselho de Defesa da ONU, no Conselho de Segurança da ONU, uma cadeira permanente, possui uma força aérea que é composta por caças de primeira linha F-5M. Caças fabricados na década de 60, 70 e que foram incorporados à Força Aérea Brasileira já usados. Então, qual que é o compromisso? Qual que é o compromisso do governo federal com as políticas estatais, né? Porque o governo brasileiro, ele agora está discutindo também a possibilidade de comprar caças usados para suprir a necessidade da Força Aérea Brasileira, que irá desativar várias unidades de sua ala de combate. Então, nós fizemos um programa, né, um programa de seleção de uma nova aeronave de combate, né? Foi selecionado o modelo de avião de combate escolhido pela Força Aérea, né? Foi dada a opção por parte do fabricante da transferência de tecnologia, ou seja, o Brasil poderia fabricar componentes desse avião de caça, né? E agora, né, como desfecho desmoralizante, né, a Força Aérea irá optar por caças usados novamente. Então, esse é o governo brasileiro. Esse é o que rege as nossas vidas, né? Então, assim, olha só o cenário atual, né?
O que pode se esperar de um governo que irá selecionar aviões usados para sua defesa aérea, né? Então, esse cenário atual, né, sobre o impacto da entrega, do atraso das entregas dos novos caças, né, é um absurdo, é um escândalo, né? Isso demonstra realmente o que é o Brasil, né? O Brasil, como nação, no cenário mundial, jamais será uma potência global, jamais será um país que irá se sobressair perante outras potências, porque simplesmente nós não temos governo, nós não temos compromisso com a nossa soberania, né? O nosso país está jogado às traças, né? A criminalidade está comandando nossa sociedade, né? E daí a gente tira como exemplo, né? Boa parte da culpa da escassez de recursos cai sobre o quê, né? Cai sobre esse governo. Então, esse é o Brasil, né? Como é visto pelo mundo. Um país de segunda, terceira linha, que não consegue honrar os seus compromissos em adquirir meios apropriados para sua própria defesa territorial. Então, esse é um país que é uma vergonha total em todas as esferas da sociedade humana. Forças Armadas, economia, ciência, tecnologia, saúde, educação, é, tudo. O país é uma completa vergonha, uma chacota nacional. Então, esse é a verdadeira face de um país como o Brasil. Um país que não consegue adquirir meios apropriados para a sua própria defesa. Então, qual é o compromisso com o Estado brasileiro por parte desses governos? Né? É mais um capítulo decepcionante da história do país, né? Onde teremos que relegar a nossa própria defesa aérea, a nossa própria defesa da integridade do nosso território nacional para aviões, para sistemas militares jogados no lixo por outros países, né? Como sempre foi, né? Todas as aquisições brasileiras de blindados, navios de guerra, é tudo lixo descartado por outros países, como foi, por exemplo, esse novo porta-helicópteros comprado pela Marinha do Brasil. É um navio que foi descomissionado pela Marinha Britânica. Então, essa é a porcaria do país que a gente chama de Brasil, né? E que é, a gente deveria, né, hastear a nossa bandeira nacional, né, e cantar o hino nacional todo dia. Para quê? Para os merdas desses políticos que não se preocupam nem com o próprio país que governam. Então, esse é o fracasso que é um país como o Brasil, um país de terceiro mundo pobre e entregue às traças, por culpa única e exclusivamente dos poderes institucionais. Vergonha!